Se engajar pessoas já não é uma tarefa fácil no dia a dia de uma empresa normal, imagina fazer isso em uma empresa com mais de 5.000 funcionários divididos em diversos departamentos, plantas e até países. No Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, divulgado toda quinta às 19 horas em mais de 10 plataformas de podcast, nós vamos conhecer como a Balduco tem feito para engajar pessoas em momentos de mudança. E a nossa convidada super especial para isso é a Daniela Aledo, diretora de Recursos Humanos da empresa. Então, se você quer aprender tudo sobre engajamento de equipes em tempos de mudança, que aliás todos nós nesse mundo atual é uma constante, né, mudança, fica por aí até o final. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Gestão de Pessoas. Importante dizer que ele chega até vocês com oferecimento da The Force Sales Company, hold de empresas de recrutamento e seleção, conhecida no país por ter um dos melhores níveis de atendimento do setor, e conta com o apoio do super time de pessoas do Grupo Tigre, representado aqui pela Paty. Então, para começar, queria dar muitíssimo boas-vindas aqui à Dani, nossa convidada. Como é que você está, Dani? Olá, nossa, é um prazer estar aqui com você e com a Patrícia, que para mim é o maior exemplo de liderança de RH, com quem eu tive o privilégio de trabalhar há uns 5, 6 anos atrás, né, Paty? E ia ser muito legal poder dividir também um pouco do que a gente está fazendo aqui dentro da Balduco. Assim, até aproveitando esse momento para me apresentar, assim, eu estou na Balduco há aproximadamente 3 anos, tive uma carreira aí voltada na consultoria, trabalhei durante 20 anos, por isso eu tive a oportunidade de trabalhar com a Paty, e para quem não pode me ver, só me apresentando, eu sou uma mulher hétero, branca, tenho os olhos claros, tenho um cabelo loiro, e estou usando uma roupa com alguns tons de verde. Muito bom, muito bom. Você sabe que sempre que eu chamo a Paty, chamava, né, porque hoje ela é co-host aqui do programa, tem essa enorme honra, mas sempre que a Paty participava dos programas, eu ficava assim, poxa, o quanto que eu elogio a Paty, porque senão daqui a pouco vai ficar feio, né? Porque eu sou um mega fã da Tigre, quando você interage com a empresa, você vê o nível de alinhamento que tem do time de RH e a parceria que eles desenvolvem, de fato, com as pessoas de fora, né? Então, vou me alinhar aqui a Dani e dizer que também sou teu fã. Com vergonha já, gente, viu? Mas eu agradeço muito. Então, aproveitando que você está envergonhada, como é que você está, Paty? Eu tô bem, tô super feliz. Trazer a Dani aqui para mim é muito especial. A Dani tem uma carreira muito bonita, assim, então poder trazer tudo isso e ir na Balduco eu acho que é muito bacana, porque é uma empresa que todo brasileiro tem um orgulho ali, né, de ser Balduco, enfim, porque é um produto que está sempre nas nossas casas aí. Eu também vou aproveitar como a Dani me descrever, então para quem não pode estar vendo, né, a gente, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos, estou loira, né, tenho cabelos loiros também medianos, tenho olhos claros e estou vestindo uma roupa cinza, preta e branca. Então é isso. Muito bom. Bom, vai me apresentar também fisicamente, né, moreno, barbudo, olho claro, olha aí, as 3 pessoas de olho claro. Tô de camisa azul e um colete azul escuro. Muito e sou lindo, minha mãe sempre fala isso e eu preciso concordar com ela, viu? Bom, vamos lá. Isso é uma questão de opinião, né? Daí cada um tem percepção, a sua. É percepção, é isso. Boa. Bom, para a gente começar, Dani, é um tema que a gente sempre gosta de falar de engajamento, né? Porque nesse mundo que a gente vive, ainda mais agora com taxa de desemprego a 7,6% no Brasil, está gravando em março de 24, o tema do engajamento vem à tona, né? Mas ele ainda tem, por mais que a gente fale, um contorno um pouco subjetivo, é muito de ângulo. Então eu queria começar te pedindo para falar o que é engajamento para você
E no que a forma de engajar atual se diferencia da forma de engajar pessoas há 10, 20 anos atrás? Quer dizer, vamos fazer um pano de fundo aqui de qual que é o teu ângulo sobre o tema que a gente vai falar hoje. Excelente. Olha só, acho que engajamento, eu vou primeiro falar do que eu acredito agora, que ele é um conjunto gigante de conexões entre o colaborador e a empresa, tá. Talvez isso não tivesse tão claro há 10, 20 anos atrás, porque há 10, 20 anos atrás, a gente imaginava que engajamento tinha muito a ver com a questão de remuneração, com a questão de estabilidade de emprego. E não que isso não seja importante, eu acho que isso é bastante importante sim, é muito legal você estar num lugar e saber que você está ali produzindo e que a empresa tem sucesso, é muito legal ter uma remuneração bacana, mas eu acho que engajamento ele vai um pouco além disso, né. Então engajamento é a forma com que a gente olha, como que a gente está conectado com os valores da organização, como que a gente se a gente tem uma liderança para se inspirar, tem a ver com qualidade de vida, e eu acho que mais do que importante é quanto que de oportunidade aquela empresa pode oferecer para a gente. Então acho que olhando para todos esses, pilares, eu poderia dizer que isso na minha visão, e eu acho que na visão da maioria das pessoas que trabalham hoje com pessoas, esse seria a totalidade do que é engajamento. E aí a gente entra numa situação, né, Dani, que a gente não pode mais falar em retenção. Porque eu não posso mais reter ninguém na minha organização, né? E a gente precisa melhorar isso. E aí sim vem a palavra engajamento, porque parte de um pressuposto agora que a pessoa quer ficar na sua organização. Então, o que a gente vai fazer para que a pessoa fique conosco? E não a gente coloque uma algema, né, nela, que ela não... A retenção tem muito a ver com isso, né? Eu vou prender a pessoa aqui, vou reter a pessoa aqui. A gente até brinca na Balduco, Paty, que a gente não retém talentos, a gente compromete os talentos. Então, a gente vai comprometer os talentos, então assim, eu não quero reter ninguém, muito pelo contrário, a pessoa tem que ser livre para entrar e para sair. Mas eu acho que o comprometer é que aí vem um papel bastante importante da empresa de deixar claro, já desde a entrada, desde a chegada, desde o onboarding, quais são os valores, o que a empresa faz, com que ela está comprometida, trazer à tona assuntos como a gente vem trabalhando a parte sustentável. Eu acho que tudo que você pode dar de informação na entrada, ela vai comprometer aquele colaborador a ingressar na sua empresa. E para aqueles que já estão, é claro, não deixar só valores ou estratégia ou, né, ou tudo que a gente está fazendo em paredes, porque isso é muito bonito, como que a gente verbaliza e como é que a gente consegue colocar isso no dia a dia, para que as pessoas realmente estejam ali conectadas e comprometidas também com o resultado da organização. No fim do dia, eu acho que tem um gancho muito importante, que é uma empresa engajada é uma empresa que gera muito mais lucro. Não há dúvida disso. Acho que a gente tem uma série de indicadores que trazem isso. Pessoas felizes, uma empresa muito mais lucrativa. Pessoas engajadas, melhor ainda. Inclusive, semana passada eu divulguei um artigo sobre a importância da competência de selecionar pessoas, e lá no artigo eu mencionei uma pesquisa que ela descobriu que gestão de talentos, as empresas que fazem uma boa gestão de talentos, elas têm 20% melhor performance em relação aos concorrentes em seus mercados. Sem dúvida. E o que mais surpreendeu é que elas têm, a gestão de talentos, ela tem um resultado maior para o negócio do que criar uma cultura centrada no cliente. Então imagina que a gente habitualmente nos últimos anos e décadas a gente criou esse mindset de cultura centrada no cliente, da importância disso, taraná, e essa pesquisa ela fez uma comparação, ela descobriu que uma empresa boa em gestão de talento, ela aporta muito mais valor para o negócio do que uma empresa centrada no cliente. Olha, muito legal. Interessante, né? Dani, olhando um pouco até isso que o Rodrigo está trazendo, a parte de engajamento, né? Como é que vocês estão aí na Balduco, né? Qual que é o momento de vocês? Que desafios vocês estão tendo para poder fazer todo esse processo de engajamento? Acho que o desafio, Paty, é o desafio de todas as empresas, né? A gente tem hoje 7.000 colaboradores espalhados aí entre Brasil, Estados Unidos e Peru. E eu acho que
o desafio do engajamento é como que a gente consegue passar a mesma mensagem, passar a estratégia, de forma que todos entendam. Então, assim, acho que para começar a engajar, você tem que ter uma linguagem que seja acessível para todos, para você poder entender o que está acontecendo dentro do negócio, o que está acontecendo com a empresa, qual o meu próprio objetivo, né? O que eu devo fazer para que a gente tenha uma melhor produção, ou eu consiga desenvolver melhor meu trabalho, é preciso deixar isso muito claro para todo mundo. Então, acho que o desafio que é o da Balduco hoje é como que a gente comunica isso cada vez de forma mais clara e e que os nossos colaboradores consigam aí também nos ouvir, e aí isso, no final do dia, seja traduzido, no que a gente chama de engajamento. O que tem, a gente falou, né, de engajamento em termos de mudança, né, que é o grande case aí de vocês. O que tem mudado na Balduco para dar o tom de como que vocês têm manobrado o tema do engajamento para estar alinhado a essa mudança, né? Excelente. Olha, a Balduco é uma empresa de 70 anos, então ela vem, crescendo e cada vez está mais presente aí na mesa do nosso consumidor. A gente era uma empresa muito conhecida por ser uma empresa com sazonalidade, né, com panetone, e hoje a gente já pode dizer que eu estou todos os dias na mesa, do nosso consumidor com pão, tá. Quando a gente começou a ver que o negócio estava ficando muito, muito grande, a gente, como toda empresa, precisa de tempo em tempo estar revendo a estratégia. Em 2022, a gente sentou com o nosso CEO e pensou como é que a gente ia comunicar essa estratégia para a empresa, de forma que todos pudessem entender onde a gente queria chegar em 5 anos. E aí a gente não podia também só falar da estratégia, a gente tinha que aproveitar também esse momento e falar: "Tá bom, vamos contar qual que é o nosso propósito". Então, a nossa agenda estratégica, ela começa pelo nosso propósito. Então, qual que é o propósito da Balduco? Bacana, a gente comunica, todo mundo entende, excelente. Tá bom, a partir daí, qual que é a nossa estratégia? O que que a gente vai fazer? E isso com um viés de olhar para todas as áreas e comunicando para todos os públicos. A partir dessa estratégia, legal, quais são os valores? O que que a gente valoriza aqui dentro da nossa organização? E a gente trouxe alguns valores que já faziam parte, já estavam dentro da empresa como um todo, mas que a gente só falava e não tinha uma coisa escrita, detalhada, inclusive para comunicar às novas pessoas que iam entrando dentro da empresa. E na sequência a gente somou dentro dessa agenda estratégica também, quais seriam as competências ali que seriam importantes no desenvolvimento da nossa da nossa estratégia como empresa. E aí, eu acho que dessa forma, a gente conseguiu criar uma comunicação, com toda a organização, que obviamente parte de uma liderança que entende, sendo cascateada para todos os outros que estão trabalhando dentro das áreas, de forma que hoje a gente tem um nome para a nossa estratégia que se chama O Jeito Balduco de Ser, que todo mundo reconhece, todo mundo pode falar, porque faz parte do nosso dia a dia, não está só na parede ou só dentro de uma cartilha, e sim está nas ações e naquilo que a gente faz. Obviamente a estratégia ela é dividida por áreas, então se eu sou de uma área de comercial, vou conhecer mais com detalhe a minha estratégia, mas do que tange propósito, valores, competências, a empresa inteira sabe hoje falar sobre isso, e isso assim enche a gente de orgulho, porque aí a partir desse momento a gente entende que todo mundo sabe para onde a gente está indo, e isso é muito legal. Ô Dani, vocês fizeram alguma mensuração, né? Ou seja, vocês têm indicadores para poder medir isso, né? Ah, o nível de engajamento era baixo e depois de todo esse trabalho melhorou. Vocês percebem melhora na produtividade, né? Diminuiu o turnover, enfim, como é que vocês medem isso? Paty, a gente está no que tange a medição do que diz respeito à agenda estratégica, ela está na fala das pessoas. Então a gente vê muito, por exemplo, você vai participar de uma reunião de resultados com o time do comercial. A agenda estratégica está lá, eles estão falando, eles entendem. Você vai participar de uma reunião de Comex, está todo mundo falando. Você vai participar de uma reunião de fábrica, a gente vê que está na fala das pessoas, está na forma com que elas estão agindo e tudo mais.
eu consigo medir agora, a gente tem algumas coisas que a gente consegue trazer para o dia a dia. A gente faz pesquisas com os nossos colaboradores também, para entender que outras coisas mais a gente pode fazer para mantê-los engajados ou, no fim, comunicados. Então, a gente tem focos grupos aí com todas as áreas para entender como é que eu posso fazer isso melhor, de forma melhor. Algumas ações que a gente sempre coloca, então eu tenho um treinamento chamado Master Balduco Leadership, onde a gente parte que o treinamento é voltado para a nossa estratégia. Então, para entender melhor aquilo que está sendo falado dentro da estratégia. E eu tenho o Master Balduco Leadership, que é para liderança, mas eu também tenho treinamentos sobre o jeito balduco de ser para as demais áreas, né, para demais públicos. Então, respondendo a sua pergunta, hoje eu não tenho nenhuma ferramenta de medição, mas hoje a gente consegue medir dentro das ações que a gente vem construindo desde o lançamento da nossa agenda estratégica. Mas eu não tenho dúvida que provavelmente por meio dessa agenda estratégica você vem melhorando o teu plano de sucessão, né? As pessoas estão mais comprometidas, provavelmente, o que me parece, né, e é isso que a gente percebe cada vez mais, quando as pessoas estão alinhadas à estratégia do negócio, o negócio começa, obviamente, a funcionar melhor. A gente, óbvio, que percebe, né, o crescimento da Balduco nesse sentido. Então, a empresa ficou muito grande, né, Dani? Então, tem que colocar todo mundo no mesmo barco, senão as coisas não acontecem, né? Perfeito. E eu acho que é isso, Paty, acho que é quando hoje, a gente tem uma visão, claro, né, tem que preparar, acho que assim, o grande impulsionador daquilo que a gente quer falar de engajamento ainda é a liderança, né, eu tenho que ter uma liderança que também está ouvindo e replicando da melhor forma. Mas sim, a gente percebeu uma melhora incrível naquilo que a gente está fazendo, por exemplo, dentro do comercial. Assim, até as falas, o jeito de falar, até do próprio CEO, frases repetidas, é, é, ações que a gente tem um dos nossos valores é a atitude premium, que é a forma com que eu trato o meu consumidor, a forma com que eu trato o meu colaborador, e a gente viu que isso ganhou mais velocidade, melhorou muito a qualidade do atendimento que a gente tem para o consumidor e dentro de casa, né, olhando canais de ética, etc. Então, eu acho, sim, que eu acho que quando todo mundo passa a entender o que a empresa espera dessa pessoa, muda a forma de trabalho. Acho que e é isso, assim, que não é uma coisa que a gente fez em 2022, é uma coisa que a gente vem fazendo muito, porque é um trabalho cansativo e é de todo dia, de 2022, 2023, e tem planos de continuar, obviamente, em 2024 e 2025. Então, eu acho que, e aí, renovando, entendendo, eu acho que Paty, colocou o colaborador no centro, entender o que ele precisa, como que a gente vai, o que você espera, deixa eu te ouvir, o que você espera, como você quer que chegue a informação, está claro, não está claro? A partir do momento que você gasta esse tempo de entender o que o colaborador realmente precisa, porque há diferentes necessidades quando a gente considera muitas áreas, como, por exemplo, a gente tem na Balduco, a gente passa a ter ações muito mais efetivas e, obviamente, um negócio rodando muito melhor. E além dessa questão dessa ação, né, que a gente pode categorizar essa abordagem como uma ação, né, essa ação de colocar o colaborador no centro, né, do processo. Que outras ações práticas que você destacaria que são as que mais geram resultado no engajamento do negócio, né? Pensando que uma vez que o engajamento está dentro dessa agenda estratégica da empresa, ele é um projeto grande, né? Ele está diluído dentro de conversas maiores, de contextos maiores. Então, na hora de aterrissar ele na ponta, além dessa dorcentrismo, né? Focar na dor do colaborador, colocar o colaborador no centro, que outras coisas que você vê que mexem mais o ponteiro do engajamento. Eu acho que não tem uma receita de bolo, porque no final do dia está todo mundo, a gente está sempre aprendendo e sempre fazendo coisas diferentes. Acho que não vai ter uma ação específica, nem acho que as ações podem ser repetidas, tudo vai depender de cada empresa. Mas eu acho que tem um ponto principal, que é como que eu trabalho bem a minha liderança. Uma liderança inspiradora,
ela muda a forma com que os colaboradores trabalham com ela. Eu tenho muito, quando você vê, por exemplo, você quer pegar um motivo de que a gente não tem engajamento, é quando você vai olhar, por exemplo, os indicadores de saídas, de pedidos de demissão, e quando você tem lá no relatório que a maior parte da saída desses colaboradores são porque eu não gostei de trabalhar com a minha liderança. Então, e tem, tá, esse é um caso, porque ele não me inspirou, porque não me ensinou, porque não me acompanhou, porque não me olhou. Então, aí vão ter vários casos. Mas eu acho que, assim, primeiro passo que eu acho que a gente está investindo muito agora dentro da Balduco é a capacitação da liderança. E eu acho isso básico. Aí tem outras ações que é, por exemplo, a gente criou, e eu acho isso bem legal, um prêmio anual onde as pessoas que trazem algum tipo de inovação dentro da organização, elas se inscrevem num programa, numa premiazione chamada Senhor Luigi. E aí, só historicamente contando, o senhor Luigi é o filho do nosso fundador. E ele é um dos nossos heróis. Então, assim, é um homem muito respeitado dentro da Balduco, né? Construiu uma história linda dentro da Balduco. Então, receber um troféu do senhor Luigi é algo, assim, dentro da nossa empresa, muito, muito importante. Então, a gente pediu para que os colaboradores que, alinhados aos nossos valores, alinhados à nossa agenda estratégica, trouxessem projetos ou iniciativas que estivessem alinhadas a uma dessas um desses dois pilares. E aí a gente teve uma série de inscrições de todas as áreas da empresa, e aí, obviamente, há uma mesa de seleção, né, para escolher ali qual que é o melhor projeto, e aí o melhor projeto é reconhecido. Eu acho que a gente fez isso o ano passado, mas esse ano eu tenho certeza que eu vou ter muito mais inscrições do que eu tive no ano passado, obviamente, porque é muito legal ser reconhecido, é muito legal entender que a empresa enxerga valor em algo novo que você está trazendo, que tem espaço para inovação. Então, acho que isso é uma forma bacana de engajar. Agora, tem outras, eu acho que engajamento está no olhar, por exemplo, da gente conseguir demonstrar também que tem oportunidade dentro da empresa. E, mais uma vez, tem muito da liderança, não dá para esperar que o RH fique contando para as pessoas né, quais são as oportunidades que a gente tem por aqui. Mas eu acho que, assim, o colaborador poder enxergar oportunidades de carreira, ver o quanto a empresa está crescendo, se desenvolvendo, né, estando bem no mercado, oferecendo momentos que tenham qualidade, que tenham a ver com qualidade de vida. Então, ações de engajamento, por exemplo, por isso que eu falo para cada público é diferente. Quando você é mãe, por exemplo, engajamento é você respeitar o tempo da licença maternidade, é você ter espaços para aleitamento, é você oferecer conforto, olha, tá tudo bem, fica tranquila, a gente vai cuidar por aqui. Então, acho que tem uma série de ações, claro, pequenas, mas que para determinados públicos fazem muita diferença. E eu acho que a gente tem que estar dentro do RH, né, Paty? A gente precisa sempre estar pensando e inovando novas ações. Não, sem dúvida. Ô Dani, eu vou para um outro lado agora, né, e aí talvez a tua experiência de consultora aqui estava pensando um pouco sobre isso, né, porque os consultores normalmente, a Dani veio, montou um plano lindo, né, e aí vai embora, né. Então se vira aí que agora você faz, né, agora você virou a mesa, né, amiga, você tá deste lado, junto comigo. Então assim, o que é mais difícil para implementar? Né, o né, o consultor vai lá, fez todo um plano lindo, te entregou, e agora? Né, o que você está tendo dificuldade para poder fazer esse engajamento das pessoas? Porque a gente sabe, Rodrigo, que engajamento é um dos tópicos mais difíceis. Porque é isso, você tem que estar o tempo todo escutando com as pessoas, entendendo e refazendo, pensando em coisas novas, né? Então, o que é difícil aí na Balduco, amiga? Você até respondeu já, né? Eu acho que, assim, um plano de engajamento, para ele dar certo, ele não pode ser um plano que eu vou te entregar, saio e espero que ele vai rodar. Porque o engajamento, ele tem que estar sendo renovado todos os dias. Os públicos mudam muito, e mudam as necessidades, e muda o entendimento sobre, de repente, por exemplo, o momento da empresa. Eu estou no momento da empresa que eu preciso ter uma economia de dinheiro e não vou ter determinado treinamento. Como que eu faço para as pessoas não perderem o engajamento, dado que eu não vou ter, por exemplo, aquele treinamento que tinha sido pensado, ou uma viagem, ou um investimento para fazer um projeto? Então, acho que, assim,
mais uma vez, eu acho que a grande dificuldade está em que a liderança da organização, ela precisa estar muito entendendo tudo o que está acontecendo e ser walk the talk. Significa, não adianta também a gente ficar falando sobre engajamento, coisas legais, e a gente, no final do dia, a gente desrespeitar um colaborador, não trabalhar bem com a diversidade, não trabalhar bem, né, com as pessoas que estão comigo. Então, eu acho que a dificuldade, Paty, ela parte de estar todos os dias relembrando o que está acontecendo na empresa e as pessoas estarem cientes para que eu tenha bons líderes aí para poder ajudar a gente a cascatear. Então, no momento onde eu tenho um aperto de despesa, por exemplo, olha, esse ano a gente não vai ter esse gasto, que o líder não passe para os liderados dele dizendo, olha só, um lixo, uma porcaria, tá tudo cortando, porque isso causa medo, causa instabilidade, não é legal. Então, como que a gente também, no final do dia, com todas as ações que a gente faz, como que a gente ajuda, como é que a gente capacita a principal liderança a cascatear de uma forma que o colaborador entenda, poxa, é uma fase, isso tudo passa, e a gente vai voltar a fazer determinada coisa. Eu acho que ela está, planos de ações, eles são muito importantes, mas eu acho que também tem que estar muito conectado com a realidade daquela empresa, por isso que eu digo, um plano de ação que está dentro da Balduco, eu tenho hoje público de fábrica, Paty, o plano de ação para a fábrica é muito diferente para um plano de ação de uma área administrativa. Você fala de home office, eu tenho home office no administrativo, eu não tenho na fábrica. Então, isso vai gerar um desengajamento? Quer dizer, a pessoa vai entender que nós estamos... Não, desde o dia que você consegue passar isso com clareza e as pessoas entendam, eu acho que isso é o sucesso do plano. Agora, não ter sucesso, que não dá certo, é quando isso não é passado da melhor maneira possível, quando as pessoas não estão entendendo. Eu acho que aqui, Rodrigo, a gente tem um debate importante que obviamente não é nem só na Balduco, nem só na Tigre, que é o papel do líder comunicador. Eu não sei se a gente já falou alguma vez sobre isso, mas o líder comunicador hoje, ele é uma ferramenta importantíssima para a gestão de pessoas. Porque a gente pode até pensar na estratégia, no modelo, pensamos em gestão de mudança, sabemos quem são os stakeholders, mas quem vai estar lá no dia, na hora de fazer a divulgação, sei lá, um corte de pessoas ou um corte de orçamento, é aquele líder. Então, né, esse trabalho, ele é fundamental e as empresas não dão a devida importância. Ou entregam de qualquer forma, ou fazem, ou o líder não faz da maneira como deveria, e isso gera um problema enorme depois, né? Seja até trabalhista, vamos, né, chegar Total, no... Né? total. E eu acho isso, Paty, eu acho que assim, a gente tem um público que é muito engajado, e aí voltando o que é engajamento, eu tenho uma conexão com aquela empresa, eu entendo o que está acontecendo, eu tenho certeza, estou alinhada ao propósito dela, entendo o momento atual. E eu tenho as pessoas que estão desengajadas, porque não conhecem o propósito, porque não sabem o que estão para fazer ali, porque acreditam que a empresa não está olhando. Esse público, ele pode existir. O que ele não pode existir é na liderança. A liderança tem que estar o tempo todo sendo munida com informação, sendo comunicada, participando também, porque também é uma forma de engajar, quando você coloca a liderança para trabalhar na estratégia, dentro daquilo que está sendo construído. Porque também um grande erro da empresa é achar que só o Comex vai resolver o que está acontecendo dentro da empresa. E não é, eu tenho lideranças que estão ali abaixo de uma liderança muito mais executiva, que tem que participar das decisões, que tem que participar do dia a dia, para inclusive ajudar a cascatear melhor tudo aquilo que está acontecendo. Então, o que torna um colaborador desengajado, na minha opinião, não é só a falta... Ele pode até enxergar, a empresa tem uma trilha de carreira, a empresa oferece programas de qualidade de vida, a empresa tem, mas tá bom, e para mim? Se ele tá com medo, eu vou ficar com medo, se ele está se sentindo aí preocupado, eu vou me preocupar também. Então, um trabalho bastante forte, quando o assunto é engajamento, na minha opinião, liderança engajada, pessoas embaixo engajadas no mesmo propósito. Lideranças inspiradoras, pessoas comprometidas com o resultado da empresa. Lideranças ruins, eu perco talento, tempo e desengajo as pessoas, e aí, obviamente, cai o meu resultado de negócio.
Muito bom. E quais, além desse panorama tático que você trouxe, né, estratégico e tático, quais iniciativas estratégicas e táticas de engajamento novas que vocês estão avaliando implantar? Assim? O que está no horizonte de vocês hoje? Nesse momento agora, nós decidimos, a gente fez uma pesquisa, tivemos dentro dessa pesquisa, ouvimos área por área, então a gente fez uma pesquisa Brasil, Estados Unidos e Peru, ouvimos todo mundo, somamos lá o que a gente já está trabalhando bem, então quais são os pontos fortes, bacana, lindo, vamos continuar para inclusive dar atração, porque funciona, e a gente separou aquilo que a gente sabe que são coisas a serem trabalhadas. E aí, junto com o CEO da organização, nós decidimos que cada área, porque também é importante, né, Paty? Não adianta também as ações estarem dentro do RH, a gente não faz absolutamente nada. A empresa precisa estar entendendo que isso realmente saiu e que a gente tem um trabalho a fazer. Então, nesse momento, a gente está separando tudo aquilo que foi pontos que são para melhorar, sentando com cada área e definindo 2 grandes ações que a gente vai trabalhar para cada área. E mais do que isso, a gente está somando mais 2, são aquelas ações que a gente quer fazer para a empresa inteira. Então, quando você pensa em engajamento, você pode falar: "Puxa, mais 2 por área, 2 da empresa", mas eu acho que é melhor ter 2, que a gente vai conseguir trabalhar muito bem, e a gente sabe que aquilo tem um resultado, do que a gente ter 10 e a gente depois ficar 2 anos e não ter entregue nada. Então a gente partiu nesse momento agora, a gente está nesse trabalho de área por área, mapeando as dores, criando um plano de ação para os próximos 2 anos, para então depois implementar essas ações já alinhadas com o board da organização, e a partir daí, daqui 2 anos, repetir essa pesquisa para ver o quanto a gente acertou, o quanto que a gente ainda precisa mudar a rota. Aqui na Tigre a gente chama de grupo de clima. Não sei como é que chama aí na Balduco, mas a gente criou um grupo de clima. Ai, adorei o nome. E esse grupo é da área, é da diretoria. Então, o business partner tá junto, enfim, mas quem resolve as ações, tá junto, tá escutando os profissionais, é o grupo de clima. E você percebe uma melhora significativa no engajamento das pessoas. Primeiro, quem é o embaixador ali do grupo de clima adora, né? Porque ele tá se reunindo, ele tá junto, ele tem ali alguns espaços com a diretoria. Mas mais do que isso, a gente percebe que isso dá retorno no final. As pessoas se sentem ouvidas, a gente consegue fazer ações, são ações rápidas, a gente não fica pensando em ações mirabolantes, são ações rápidas, simples e que é possível ser feito. Dani, uma dúvida aqui quando você comentou, né, da pesquisa. Você percebe diferença de engajamento entre Brasil, Peru e Estados Unidos? Quais são os desafios que você tem? Porque temos desafios parecidos aqui, né? Como é que você percebe? Tá fácil aí para vocês? Ai, meu Deus. Então, a gente assim percebe, eu acho que, aí falando um pouquinho que é diferente o meu negócio do seu, porque nos Estados Unidos, Paty, eu tenho hoje uma fábrica e um centro administrativo com aproximadamente 100 pessoas, um pouquinho mais, tá? E no Peru eu tenho menos ainda, porque é um grupinho menor, na verdade ali eles estão iniciando um negócio. Quando o grupo é menor e eu tenho uma liderança muito mais próxima, obviamente que o resultado dos Estados Unidos explodiu qualquer benchmark que a gente tinha dentro do Brasil, inclusive benchmark nos Estados Unidos. Eles são muito engajados. Por quê? Tem uma liderança muito próxima, uma comunicação muito de perto, e aí que eu falo que a liderança ela tem um peso nesse engajamento que é o maior de todos. No Brasil, eu tenho o desafio de, como você tem também, eu estou espalhada no país inteiro, são culturas dentro da cultura, né? São culturas muito diferentes, a forma com que eu falo no Sul é diferente do que eu falo no Nordeste, ações que de repente eu coloco no Sudeste, que são, nossa, super legais, no Nordeste não serve. Então, o desafio aqui é como que a gente adapta ações considerando as regiões, mas mais do que regiões, considerando também as frentes de trabalho. Então, eu tenho que ter um olhar específico para a fábrica, a necessidade de fábrica de engajamento é uma.
Às vezes é uniforme, Paty, entende? Assim, eu quero mudar o meu uniforme, porque o uniforme é grosso, eu fico com calor, né? E no caso do comercial, por exemplo, o engajamento é, poxa, eu quero ter mais flexibilidade para poder ir de um lado para o outro. Ou de repente ter menos horas em algum dia se eu trabalhei mais o outro, né? E para o administrativo é um outro completamente diferente, quando você vai para a logística é outro. Então, assim, eu acho que o desafio de você olhar cada uma dessas áreas, né, e pensar em engajamento para cada uma delas, então quando você me pergunta, tem diferença? Tem muito, o Brasil é muito grande e os Estados Unidos hoje eu tenho uma operação muito pequena. Mas eu ainda super acredito que a grande ação e a gente vem engajando o líder nisso também. Não adianta a gente fazer um monte de ação, por exemplo, vou dar um exemplo simples, Paty. A sala de aleitamento, que eu acho que é obrigatório, tem que ter, etc. Mas se eu não deixar a pessoa ir lá retirar o leite, você pode ter a sala mais bonita do mundo. Então, parte também da liderança, de entender que aquilo é um momento, etc. Ô, Você Dani, tem. Pode falar. e nos Estados Unidos, o time, o número 1 da operação, ele é brasileiro ou ele é americano? Da onde ele é? Ele é um italiano. Ele é um italiano, mas ele é um italiano, que você vê, né? Quando tem a diferença. Ele é um italiano que ele é a cara da Balduco. Tem o jeito de falar da Balduco, ele é italiano que fala português e inglês, ele precisa em vários momentos se comunicar, ele também, essa pessoa que é líder nos Estados Unidos, ela também olha o Peru, então ele precisa se comunicar, veja, em 3 idiomas, mas ele criou uma relação de proximidade com as pessoas que funciona, as pessoas entendem o que tem para fazer e fazem. E ele tem ações simples também, tá? Que é muito legal, por exemplo, o Dia das Mulheres, que vai ser amanhã, ele vai comprar uma rosa para cada mulher, porque ele acha que isso é super legal, ele acha que isso é acolhedor, que isso é bonito. Simples, mas isso, assim, muda o dia daquela pessoa, ele vai sair para almoçar com aquelas pessoas. Então, você vê que é na simplicidade, eu não conseguiria fazer isso aqui no Brasil, mas ele, na simplicidade, consegue fazer lá e dá certo. Interessante. Não, porque é uma discussão grande nessa questão do quanto de tropicalização em reversa, destropicalização, é necessário ter no movimento de construção de cultura, principalmente em países anglo-saxões, né? Ou asiáticos. Então, tem culturas mais diferentes, né? Acho que esse pode ser um outro programa, viu? Com certeza. Eu já troquei alguns bentes com a Dani aqui, porque eu estava, né, com com um problema oposto ao dela, né? Ou seja, eu estava com muita dificuldade de engajamento nos Estados Unidos. Então, a gente agora está com uma pessoa brasileira que vive há muitos anos nos Estados Unidos, então que conhece a cultura americana, mas vamos lembrar que eu sou uma empresa brasileira. Então, estar, né, num território americano, com uma empresa brasileira, onde 50% da minha população é americana, mas 50% é latino-americana, é um jeito diferente de atuar lá. Mas o que a gente percebe hoje em dia, a gente acabou até de ter a nossa convenção lá dos Estados Unidos, é que se eu conseguir engajar as pessoas com a cultura daquela região, as coisas andam. Então, Excelente. Né? Para você ter uma ideia, uma das coisas que a gente fez também foi trazer os americanos, porque assim, a nossa área comercial, ela é toda de americanos. Porque para você negociar com os supermercados, o produto, etc., não adianta colocar um brasileiro, não tem a linguagem, né, o jeitão que o americano tem. Então, toda a nossa força de vendas, ela é de pessoas dos Estados Unidos. Quando a gente fez a convenção aqui no Brasil, que é uma explosão, porque é mais ou menos o que eu vivi com você na Tigre, que é uma delícia, né, que parece que você vive a empresa numa convenção, e eu acho que é um excelente momento de engajamento, inclusive, a gente trouxe essas pessoas para cá, para viverem com os brasileiros e sentirem essa força, essa energia. Eles voltaram para lá, obviamente, maravilhados, e viram também o tamanho que a empresa tem aqui dentro do Brasil. Exatamente. Você volta com muito mais orgulho, né, até vestindo um pouco mais a camisa. Agora, é importante para esse grupo, quando você tem grupos de fora, porque ele não conhece a Balduco, ele não gosta, né, não vai falar português, mas como que a gente traz para a nossa cultura
como é que a gente também leva a nossa cultura para eles no dia a dia, não pode deixar cair. É quase um trabalho também de formiguinha, tem que estar todo dia lembrando o que que é a empresa, como é que ela funciona e tudo mais. A mesma coisa no Peru. Mas é um trabalho. Agora, Paty, uma convenção, falando de ações de engajamento, eu tive com a Paty numa convenção da Tigre, eu saí de lá tigre, fazendo a marca da Tigre no ar. Falando, Garrinha, nossa, garrinha. eu sou uma fera, eu sou tigre. Então, eu acho que isso traz uma força que também é importante e a gente precisa, como que a gente junta, né? Para todo Sem mundo dúvida. sentir isso. Acho que esse é o grande desafio, sabe, Rodrigo? Porque, assim como a Dani, né? Ou seja, a pessoa trabalha lá nos Estados Unidos, uma empresa de 100 pessoas. Na teoria pequena, quando ela olha o tamanho dos Estados Unidos, mas quando ela vem para o Brasil e ela entende que é uma empresa que está presente em muitos pontos de vendas, que são 7 mil profissionais, puxa, te dá uma outra perspectiva de carreira até. Né? Então, você consegue engajar a pessoa muito melhor. Agora, o jeito americano, ele é completamente diferente do jeito brasileiro. Então, como é que você vai adequando tudo isso, né? Eu acho que aqui está o nosso tempero, né? De mostrar que, poxa, é legal estar numa empresa brasileira também, né? É legal trabalhar numa empresa assim. Então, com certeza. Bons desafios. Bons desafios. Agora, só por curiosidade, assim, só para te contar, uma das coisas que a gente fez, Paty, foi recrutar pessoas. Por exemplo, eu tenho muitos vendedores que trabalham hoje nos Estados Unidos que já passaram por grandes multinacionais. E que as multinacionais, quando a pessoa faz 50, 60 anos, meio que desliga e vai Isso, eles contratar. têm, Eu contrato todos. Então eles têm uma como é que fala? Gratidão. Uma gratidão e engajam com uma força que é diferente de quando você contrata, por exemplo, um vendedor de 30, 25 anos. Então não é querendo menosprezar, mas talvez para ajudar na construção dessa força de trabalho, tenha que ter outras pessoas ali mais sêniores também, que vão falar a mesma língua, para apoiar os novos que vão chegar. Porque se colocar só novos, talvez ele vai trocar, ele vai querer para uma outra empresa que ali nos Estados Unidos faça mais sentido para ele. Agora, quando você forma essa galera que vem cheia de gratidão, cheia de energia e, aliás, cheia de conhecimento, quando você traz o novo, parece que eles ajudam a gente também a conquistar essa turma e eles ficam. O que a Dani está trazendo aí para quem está nos ouvindo é essa questão da diversidade, mais uma vez. Né? Ou seja, 50 a mais, junto com jovens e trazendo culturas diferentes, acho que no final isso é engrandecedor para o negócio, assim. Né? Trazer todo mundo do mesmo jeito, da mesma forma, hoje não é a melhor, não é a melhor forma. Exatamente, é isso aí. E esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio de ingredientes interpessoais, ele é muito tênue também, né? Precisa ser analisado caso a caso, né? Sim. Porque achar o ponto certo, eu acho que é muito importante, né? Dani, queria te agradecer demais aqui pelo teu tempo com a gente. Adorei o papo, né, Paty? Acho que é muito legal, um privilégio a gente poder entrar dentro de uma empresa que fez parte, tão parte, né, da nossa vida, né? Que é uma empresa que todo Natal, você falou que vocês estão dessazonalizando o panetone, mas é um produto que eu lembro no Natal, né? Então é um privilégio poder conhecer um pouquinho da cultura de vocês também e te trazer aqui. Então esperamos te ver de volta aqui, viu, Dani? Não, foi um prazer, você é incrível, adorei te conhecer nessa oportunidade. A Paty, eu nem preciso dizer, é uma profissional, como eu comentei. Eu acho que todos os contatos que a gente teve é uma troca muito grande. Ela divide muitas coisas e coisas legais que estão sendo feitas, e assim, é um privilégio para mim estar aqui podendo dividir um pouquinho também daquilo que a gente está vivendo na Balduco. Tem uma coisa, a gente está num momento, uma das coisas da nossa estratégia chama-se contemporaneização da marca, que no final do dia significa como é que a gente também, depois de 70 anos, como é que a gente também precisa, como é que a gente se insere nesse novo, como é que a gente traz essa jovialidade, a diversidade, né, tudo que está acontecendo para dentro da nossa marca. Então, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, espero realmente ter contribuído e pode contar comigo para as próximas vezes, tá bom? Dani, quero te agradecer, como sempre é um prazer
tá te ouvindo. Eu acho que tem grandes experiências aí. Você na Bauducco, eu acho que foi um casamento perfeito. A Dani tem uma super energia e a Bauducco acho que traz muito isso, né, como essência. Então, parabéns por todo o trabalho que você está fazendo. Eu sei que é uma jornada e tá dando super certo. Então, fico muito feliz aí de tudo que você está fazendo. E obrigada mais uma vez, né? Acho que foi um super episódio esse. Obrigada a todo mundo que inclusive está aí, que apoiando a equipe, câmera, todo esse estúdio, as pessoas que estão aqui também ajudando a gente, né, no dia a dia. Então, eu também queria agradecer vocês. Então, até a próxima, gente. Obrigada. O perfil da Dani já engaja meio sozinho. Não é? Né? Você não viu? Precisa não dá de pra... muita... é isso. É a amizade na certa. Assim, Com certeza. Muito Obrigada. Legal. Gente, bom, chegamos ao final de mais esse episódio aqui do Gestão de Pessoas. Obrigado, Dani, Paty, a todos e todas que estão até aqui. Se vocês gostaram tanto do episódio quanto nós aqui, compartilha com quem pode estar precisando, segue o programa nas redes, na tua plataforma de preferência, e nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço e até lá.